E, meus amigos, caímos aí, né? Oficialmente agora, matematicamente, já rebaixado para a Série C. E a gente fala de matematicamente porque moralmente a gente já tinha sido rebaixado lá naquele jogo contra o Volta Redonda, né? Tomamos aquela virada de em 4 minutos. Era aquele momento crucial que a gente poderia vencer o Volta Redonda, logo em seguida vencer o América Mineiro e voltar para a Série B. Mas é aquela virada ali vergonhosa, acabou não só acabando, não só diminuindo as chances de matemática, como a moral do time, né? O técnico foi demitido e aí a partir dali realmente a gente já estava moralmente rebaixada. Ressuscitamos em alguns jogos, vencemos o Criciúma, contra o rival a gente tinha tudo para vencer, jogou bem melhor, né? Mas o rebaixamento foi ali mesmo contra o Volta Redonda, né? Nesse vídeo aqui não quero falar especificamente do culpado, que a gente já sabe, tem diversos vídeos nossos e de outros canais, a gente já sabe, né? O culpado foi a diretoria e na figura personificada dessa gestão foi o Roger Aguilera. Mas o que eu quero falar contigo é sobre o futuro, né? O que as notícias, o que a gente pode esperar aí do futuro do Paysandu. Bem, primeiro a gente tem que dizer que não é bom para ninguém ser rebaixado. Claro que a gente fica triste, fica chateado, fica puto, mas a gente tem que dizer que times grandes, né? Claro, eu sempre coloco o Paysandu na grandeza do Norte e Nordeste e sempre faço uma comparação guardada a devida proporção com os clubes nacionais, né? Então, primeiro eu queria dizer que isso todo clube grande está passando, né? Todo clube grande está passando ou passou por isso, né? A gente vê que a exceção do Palmeiras e do Flamengo, todos os outros times grandes, a gente tem ali o Botafogo, o Atlético e Cruzeiro, mas muito mais de forma biônica, né? Alguém, um bilionário que chega ali para bancar, no caso do Cruzeiro, o Pedrinho, do Atlético tem um grupo lá MRV, o Botafogo tem a SAF. Tirando essas questões biônicas aí, apenas Palmeiras e Flamengo não passam por esse tipo de situação, né? A gente vê aí o São Paulo, o soberano, né, que foi tricampeão da Libertadores já tem 20 anos e agora um brasileiro pode chegar ao tetra já vai chegar ao tetra da Libertadores. Então, a gente vê como os outros times pararam no tempo. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu no Paysandu. Então, é bom ser rebaixado? Não, é horrível. Mas o rebaixamento ele traz uma luz para a gente de uma realidade, né? Já falei para vocês que a gente se acostumou muito com essa hegemonia que não serve para nada, uma hegemonia regional. Então, ainda que se tire os títulos da época de glória do Paysandu, ainda no momento contemporâneo, nos últimos 10 anos, o Paysandu tem mais título paraense, tem mais Copa Verde, tem mais participação em Série B do que o rival. E a gente sabe que o rival acaba fazendo o que o pessoal do marketing gosta de falar, né? O benchmark, né? Tu olha para o teu concorrente e aí teu concorrente não é muito melhor que você, então você fica ali naquele comodismo, né? Como o teu concorrente começa a destacar, tu começa a despertar. Então, é impossível não falar do momento do Paysandu sem falar no momento do rival, né? O rival despertou, tá brigando para subir e a gente oficialmente é rebaixado. Então, isso desperta, isso dá o choque de realidade no Paysandu, né? E eu posso dizer para vocês que a gente tem que aproveitar que a distância ainda não é grande, né? Se a gente for comparar o regionalismo, né? O Palmeiras está muito, mas muito à frente dos seus rivais. A mesma coisa o Flamengo, muito, muito à frente dos seus rivais em termos de organização. Claro, mérito do rival que vai subir e tem o dobro de pontos, legal, mérito do rival. Mas a diferença em termos de gestão profissional, em termos de orçamento, ainda não está gigantesca. Só para lembrar que o rival está com um déficit de 13 milhões da temporada passada. O rival, tal qual a gente, não tem ativos de base, não tem CT, né, não tem uma capitalização de recursos, né, como tem os outros clubes, até porque não é SAF, enfim. Então, claro, a gente tem que dar a mão à palmatória, é óbvio, ninguém é louco de não enxergar isso. O rival teve um dobro da nossa pontuação, então mérito para eles. Se subirem é com mérito e a gente está sendo rebaixado com mérito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é horrível, essa diretoria é uma vergonha, sim, mas o fosso ainda não está grande. Então, a gente não pode deixar isso distanciar muito, né? Olha, Palmeiras, quando o Palmeiras cochilou, desculpa, o São Paulo e Corinthians e Santos, quando eles cochilaram, tá aí o Palmeiras disparou de um jeito que tá muito difícil São Paulo e Palmeiras conseguirem chegar junto. Flamengo disparou quando todo mundo se espetou, caramba,
Que isso, o Flamengo bida Libertadores quase que seguido, já chegou numa final agora. Então, choque de realidade, aproveitar que essa distância ainda não está muito distante. Então, dentre esse caos que se instalou no Paysandu, a gente ainda consegue ver o horizonte. Mal ou bem, o Paysandu não foi a bancarrota, e também não sei se isso é bom ou ruim, porque se tivesse sido a bancarrota financeira, né, se tivesse ali imobilizado financeiramente, embora tenha dificuldades, talvez seria oportunidade para quem acredita numa SAF da vida, né? Então, como o time ainda está ali com dificuldades, como qualquer um time tem, o Avaí passou a série bem inteira jogando com o time devendo, né? Devendo salários, e nem por isso não passou nem perto do rebaixamento. Então, isso mostra que, claro, a dificuldade financeira impacta, impacta, mas isso demonstra que a gente poderia competir mesmo com dificuldade financeira. Então, isso não é desculpa, né? Essa desculpa de que, porque lá do outro lado tem investimento de não sei quem, investidores ocultos, isso não é desculpa, porque a gente tem outros times com orçamentos muito menores do que o nosso e que brigaram a Série B inteira. Então, isso não é desculpa. Então, choque de realidade é momento da gente acordar. Então, essa é a pequena parte, né? Vamos dizer assim, uma notícia menos pior que dá para acordar, dá para se planejar em um futuro não tão distante e voltar a ser grande, né? Outra notícia boa dentro desse caos aí, né? Se é que é possível ter, porque a notícia ruim a gente já sabe qual é. A gente viu que nesse final, e aí por isso que eu digo, é bom e é ruim, porque a gente viu aí no final pelo menos 3 jogadores da base se destacando, sobretudo o Pedro Henrique, né, que é muito, mas muito melhor do que todos os outros cabeça de área, tirando o Vilela, é muito melhor, muito melhor. Esse moleque tem muito futuro. Eu vi o Luca jogando na Copa Verde contra o Manaus, debaixo de chuva, muito bom zagueiro, chuta de fora, não foi aproveitado na Série B. Ou seja, se aproveitou a garotada só agora no final, que todo mundo começou a abandonar o barco. Então, de uma certa forma, dentro do caos, né, aquela história, dentro do caos, é que a gente consegue ver alguma coisa, né? O choque de realidade traz algumas coisas boas para a gente também, que é perceber, nem que seja obrigado, né? Agora a gente vai ser obrigado a utilizar a base, pelo menos parte da base na Série C. E eu acho que um outro ponto que a gente deve observar, claro, se puder mudar a gestão e vir uma gestão profissional, melhor ainda, né? Mas caso os protestos não surtam efeito no sentido de que o Roger renuncie ou que ocorra a troca de gestão, tem um lado do seguinte, né? Eu tenho certeza, não que o Roger Aguilera vai botar o dinheiro dele, como outros bilionários colocam no Palmeiras, enfim. Mas, cara, isso pra imagem dele, não vai pensando que ele não tá nem aí. Não é assim, não, cara. Tu acha que pra imagem dele, um cara que é empresário, por ele chega nessas rodas aí, cara, de classe média rico, um cutuca o outro. Cara, bicho, tu viu o Roger aí? Essa galera não fica alfinetando o outro, cara. Porra, meu irmão, rebaixou o Paysandu. Tu acha que ele não vai voltar mordido pra 2026 e tentar voltar com o Paysandu? Porque é o segundo ano de gestão dele. Então, não é porque ele é bonzinho, porque ele ama o Paysandu, é porque ele vai tentar limpar a imagem dele e vai tentar de qualquer jeito subir o Paysandu para a Série B. Eu tenho certeza disso, né? Então, é um efeito colateral da vergonha desse ano, ele vai tentar limpar, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Van Dijk no ano do centenário, né? No ano do centenário caiu e em seguida, para tentar limpar a imagem dele, inclusive foi o primeiro ano na Novos Rumos, olha a coincidência. Ele subiu com o Paysandu, caiu e subiu. Vamos torcer para que isso aconteça. Só que mais importante que isso é a gente pensar em se organizar e pensar no futuro. Porque, volto a dizer, não tem como a gente falar de Paysandu sem falar do rival, não tem como falar de Palmeiras sem falar de Corinthians, não tem como falar de Vasco sem falar de Flamengo. Aproveitar que o rival não tá toda essa distância assim, né? Mas eles subindo para a Série A, se organizando, entrando mais dinheiro, a gente não pode cochilar como cochilou os outros times regionais e daqui a pouco o rival está numa distância que não dá mais para tirar. É hora de acordar. Eu acho que a torcida já está fazendo um excelente papel nos protestos e espero que a gente comece a pensar nesse longo prazo aí, né? Para não deixar essa diferença aumentar. Só para lembrar, eu sei que a galera que
a pessoa, o rival, né, acaba assistindo aqui, fica parecendo que, pô, vocês não perdem essa soberba, mas, gente, contra fatos não há argumento. O Paysandu é bicampeão da Série B já tem 25 anos. E agora que o Remo tá tentando chegar e brigar por um título. O Paysandu o Remo é mais antigo do que o Paysandu e o Remo tem menos título do que o Paysandu paraense. O Paysandu tem mais título da Copa Verde, o único que participou da Libertadores. Então, é museu, não sei o que, beleza, pode ser. Mas o que eu quero dizer que tem a ver aqui com o rebaixamento, que com se remontar, que claro, o rival está na frente, nosso benchmark está na frente, mas que essa distância ela não é tão abissal. Né? No momento ela não é tão abissal e o Paysandu ainda guarda a hegemonia regional. Então é aproveitar, se organizar e voltar muito mais forte e saber que rebaixamento é ruim, mas a gente já caiu outras vezes e já voltou. E dá para voltar, né? E o time tem que se organizar. A minha preocupação não é cair e a minha preocupação é cair, não se organizar e isso durar por muito tempo. Então vamos fazer com que isso dure menos tempo e voltar bem mais forte. Então é isso, galera. A gente vai continuar aqui no canal fazendo alguns pós-jogos, alguns reacts, falando dessa questão extracampo, né? Vamos continuar falando do Paysandu, porque, como diz o Nelson Gonçalves, né, no futebol, desculpa, como diz o Nelson Rodrigues, a dor é eterna e a esperança ela é incurável, né? Esse é o sentimento de qualquer torcedor, né? Qualquer torcedor e qualquer time passa por esse ciclo. Espero que nosso ciclo seja bem melhor e a gente volte mais forte, beleza? Saudações bicolores e até a próxima.